Acho que a gente pode começar, né? Já tem 2 pessoas esperando. Vamos começar? Então, boa tarde, pessoal, os nossos associados, pessoas que seguem a SBGC. Meu nome é Elisandra Hurtado, sou atual vice-presidente da SBGC e também diretora de educação, e hoje nós temos uma convidada encantadora, Andréia Gadolfi, que vem fazendo parte com nossa associada e parceira aí para cursos, né? A nova facilitadora aí da SBGC. Vem trazendo conteúdos novos que estão aí em torno, né, da gestão do conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da Andréia, né? Ela é professora de formação, é especialista em desenvolvimento humano e terapeuta holística, né, integrativa. Tem uma vasta experiência de 12 anos em empresas de venda direta, como Natura, Eudora, Jequiti, né? Ela sempre coordenou, foi líder de equipes de venda, né? Além disso, ela é facilitadora, consultora de treinamentos e mentoria sistêmica. E uma coisa que as mulheres adoram, né? Ela trabalhou direto aí com as vendas da Pandora, não é isso? Em que país que você falou para mim que foi até alocada lá para fazer esse trabalho, essa consultoria, Andréia? Pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? Estou muito feliz pelo convite da Elise, da SBGC, para poder contar um pouco da minha história e também trazer, né, esse conteúdo super bacana que eu desenvolvi e que vai ser lançado exclusivamente aqui para o pessoal da SBGC e para todo mundo que queira participar. Na verdade, toda essa experiência, né, Elis, que eu tive com a venda direta, com o mundo corporativo, ele me ajudou muito na construção da minha própria liderança, né? E é isso que eu quero trazer um pouco aqui para o pessoal. Esse trabalho da Pandora, ele foi muito interessante porque eu prestava um serviço, né, para uma empresa da Colômbia, onde a gente trouxe um projeto super bacana de vendas aqui para as equipes de venda das lojas, e foi aí que me despertou a vontade de construir um conteúdo diferenciado, porque eu ajudei também a construir o material de vendas. Aí eu pensei, por que não trazer isso para a liderança, que já era uma coisa que eu já havia pensado há algum tempo. E aí agora isso está se concretizando, né? E eu vejo assim, nesse novo cenário, até pós-pandemia, né? Há novas competências, novas habilidades nessa tríade, né? Que as pessoas falam, né, de competências, né? Que é comportamentos, como agir. E tem muito a ver com o lado comportamental, né? E eu percebo que é tão importante, muitas vezes, não ficar apenas no técnico, nos resultados, mas também na forma de empatia, de liderar com amor, ouvindo, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho para mim, aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, né? Como você pensou em desenvolver esse curso, conteúdo direcionado para líderes, aos futuros gestores, que você vai abordar? O que é essa liderança com propósito? Qual é esse novo olhar? Inclusive o título, eu amei no primeiro bate-papo com a Andréia, ela falava destrave sua liderança, né? Como se cada um de nós pudéssemos ser um líder, mas talvez tenha um líder travado ali, né? Então, fala um pouquinho para nós o que você pensou nessa abordagem. Exatamente, Elis. Quando eu pensei nesse conteúdo, eu pensei na possibilidade de poder ajudar líderes ou futuros, né, gestores a realmente descobrir o seu lado facilitador, gestor e líder, né? Porque muitas vezes isso ele está escondidinho lá na gente e a gente acha que a gente não tem as habilidades e competências necessárias para fazer essa escolha dentro da nossa carreira profissional. E um ponto muito importante, já que você falou sobre as habilidades comportamentais, construindo esse conteúdo e pensando nessa possibilidade, eu também quero poder compartilhar o meu crescimento e a minha experiência como gestora de equipe. Eu cuidava de equipes de consultoras, então, assim, as equipes eram bem grandes, né? E entre erros e acertos foi uma construção. E foi aí que eu percebi que algumas gavetas elas precisavam ser abertas,
porque ia trazer muito mais consciência da trajetória que eu queria seguir como liderança. E nem sempre essas gavetas são aquelas gavetas que a gente quer olhar, né? Que é muito da parte do nosso comportamento. Então, a gente fecha essa gaveta e só traz aquela gaveta super bacana, ajeitadinha, organizada. E não tem só esse lado, tem o outro lado que a gente precisa desenvolver das emoções, do nosso comportamento, entender, identificar como que a gente funciona. E isso também me fez perceber o quanto era importante o autoconhecimento. Porque a pessoa que a gente é o líder que a gente é. A gente não consegue dissociar isso. Então, a gente traz muito da nossa experiência, dos nossos julgamentos, crenças, valores, a forma até como a gente foi criada, né? E construiu tudo para o nosso comportamento. E eu acredito que esse curso e esses encontros, né, de quem estiver com a gente, vai ajudar muito a começar a compreender um pouco mais a parte comportamental, sentimentos, emoções, mas também descobrir qual que é o seu estilo de liderança. Que estilo de liderança que você quer gerir a sua equipe. E dentro de tudo isso, daquilo que eu acredito e aquilo que eu apliquei e que funcionou, né? Porque tem muita coisa que não funcionou, mas muita coisa ali se construiu e que deu muito certo. É trabalhar uma liderança mais humanizada, colaborativa, empática, que é o que nós estamos precisando. E eu acredito que se a gente conseguir construir isso e trazer isso para a consciência de quem vai gerir pessoas, a gente consegue trabalhar um ambiente mais saudável e também consegue transformar aos pouquinhos aí o mundo, né? E eu achei muito interessante o que você falou, né, das nossas crenças e valores. Um líder não pode esquecer que as pessoas que ele vai lidar no dia a dia também têm suas crenças, seus valores, seus vícios, né? Tem aquelas habilidades que são aquelas competências que são de chamar atenção, que exaltam, mas também tem aqueles defeitinhos que tem que lidar no dia a dia. Então, o líder tem que estar atento, né, também, né, que tem esse know-how aí em torno dele para ser articulado. E falando nisso, quando a gente fala dessa mudança, dessa trajetória que a liderança vem percorrendo e que você vai abordar aqui, você disse que a liderança tem que passar também por uma posição de um processo, né? Que ela também está evoluindo, que ela está passando por uma nova trajetória. Até para quem quer ser líder, tem que respeitar um processo para ser um líder. Fala um pouquinho para nós aí, Andréia. Então, eu sempre digo que a liderança ela não é uma posição, ela não é um cargo, ela é um processo, né? Por que eu falo que é um processo? Porque o líder, ele exerce influência sobre as pessoas ou o grupo, né? Que ele vai gerir para alcançar os resultados em comuns. E quando a gente fala que é um processo, né, da liderança, envolve várias etapas onde nós vamos desenvolver ou aprimorar as habilidades comportamentais, né, as tão faladas soft skills. E o que a gente pode incluir dentro dessas habilidades? Eu anotei algumas coisas aqui, mas tem muita coisa, né? Quando a gente vai procurar isso na literatura, conversando com outros líderes, buscando livros, tem assim, uma ampla variedade de habilidades e competências. Mas a gente pode falar aí da comunicação, da flexibilidade, do trabalho em equipe, da atitude positiva, né, da tomada de decisão. São todas habilidades que você precisa aprimorar ou desenvolver. Por isso que é importante o autoconhecimento, para que você possa fazer uma liderança mais eficaz. E também, Elis, a gente tem que pensar que o líder ele precisa ser capaz de motivar, incentivar as pessoas, né? Porque assim cria um ambiente mais positivo do trabalho. Então, fala um pouquinho aí da empatia assertiva, né? Que você falou que é uma habilidade, assim, super requisitada hoje para os líderes, né? Então, já dá uma pinçadinha aí para nós. Bom, vou falar um pouquinho da empatia assertiva, porque se fala muito da empatia, e eu acredito que é uma habilidade que a gente precisa praticar
diariamente, porque ela é uma competência que muitas vezes a pessoa acha que ela já nasce empática, e não, a gente pode desenvolver. Quando a gente fala de habilidade, de empatia assertiva, na verdade, assim, a empatia assertiva é uma habilidade social. Então, ela combina a empatia, que é a capacidade, né, e você compreender e se colocar no lugar do outro, e a assertividade, que é uma habilidade de você expressar os seus próprios sentimentos, necessidades, opiniões, mas de uma forma respeitosa ao outro, né? E a empatia, ela também envolve algumas habilidades importantes, que hoje também se fala muito, viu, Elis? Que é a escuta ativa. Então, você escutar atentamente o outro, se preocupar genuinamente com o que o outro está falando. Tem um outro ponto que é super importante, que é não desconsiderar o que o outro está te contando. Porque o que acontece? Quando você escuta ou quando você está conversando com alguém, você olha com os olhos do teu foco, do teu prisma. E aí você traz julgamento, seus valores, suas crenças. E a gente precisa trabalhar isso para que a gente tire essas camadas para poder observar o outro de forma genuína. E até experiências, de repente traz o mesmo contexto isso. E você já rotula as pessoas devido a uma certa experiência, né, do passado. Exatamente. E aqui tem um ponto que é legal, que eu também anotei, que quando a gente trabalha essa parte da empatia, ou desenvolve a empatia, a gente começa a ter uma construção de um ambiente com mais compreensão mútua. Então, por exemplo, um líder que tem essa habilidade muito bem desenvolvida ou aprimorada, ele consegue criar ou gerar um ambiente mais saudável, mais positivo, de mais colaboração. Então, isso olha o quanto é importante, né? Nós até conversamos sobre isso, né, André? Porque dentro da gestão do conhecimento, nós somos gestão do conhecimento, o que nós procuramos muito nas empresas é uma cultura de colaboração, né? Que facilita muito mais as práticas de CI. Hoje é muito difícil ainda se ver, né, no cenário de hoje, ainda essa cultura de colaboração. E eu acho que a hora que se desenvolve líderes com esse foco, essa visão, já promove, né, um processo de colaboração. E mais uma coisa também que é interessante, quando a gente fala de comunicação, igual você falou, que podemos falar de feedback, tem hora que os líderes estão muito mais preparados a dar o feedback do que a aceitar, a ouvir também, né? Exatamente. A gente não quer escutar nada sobre a gente, né? E assim, quando nós falamos da comunicação e trazer uma comunicação aberta, é criar também um ambiente seguro e de confiança, onde você pode falar de forma respeitosa. Lembra, eu bato muito nessa tecla, porque quando as coisas vêm com clareza, né, o ambiente ele fica mais saudável, ele fica mais gostoso, na verdade, de você conversar. Então, o líder, ele precisa trabalhar tanto essa posição de dar um feedback genuíno, mas também está muito aberto a receber isso, porque é o crescimento, lembra? É o processo, é o autoconhecimento. E, às vezes, nessa correria do dia a dia, o líder tem tantas tarefas, às vezes ele também não consegue delegar, né? Não desenvolveu isso de delegar tarefas. Ele não para pensar nisso, que às vezes ele pode estar ali, não errando, mas também deixando passar várias coisas e não observando até a sua própria equipe, né? Porque é muito importante a gente observar e conhecer cada um do nosso time, para poder até, né, direcionar coisas que são bem individuais. É por isso que eu acho muito interessante esse curso que você nos trouxe aí, que, querendo ou não, vai refinando e vai trazendo uma formação para o líder ficar atento a se, como se diz assim, a ir trabalhando, a ir se ouvindo, se conhecendo e refinando essas experiências e mudando a sua conduta, né, a sua atuação, né?
e começar a ver o quanto mais ele pode colaborar, né, dentro da sua equipe, dentro da empresa, né, que com certeza reflete diretamente nos resultados, né. E quando a gente vai falando que você falou, né, de ouvir a equipe, de estar mais próximo, e quando a gente fala disso, o líder ele precisa observar quando se trata de uma motivação, nessa correria do dia a dia, o que ele pode deixar escapar e deixar de motivar a sua equipe? E também como ele pode fazer para motivar a sua equipe? Bom, primeiro eu trouxe alguns pontos aqui que eu achei bem pertinente. Primeira coisa, ele precisa identificar e descobrir a sua própria motivação, porque, né, é a automotivação. Ele precisa saber o que motiva ele no dia a dia para gerir aquela equipe, trazer colaboração, entender cada um do seu time. Então, o primeiro ponto é esse. Eu passando pelo processo, lembra? Liderança não é posição, é um processo de autoconhecimento. Ele vai entender o que motiva, né? Segundo ponto. Aqui eu estou falando de como que a gente pode ajudar as pessoas a realizarem os seus próprios sonhos. Porque é isso que a gente faz quando a gente pensa, ou quando eu pensei, Elis, de trazer uma liderança com propósito. Qual é o seu propósito como líder? E qual é o propósito de cada um do seu time? Então, aqui é importante que o líder ele saiba como que o trabalho de cada pessoa se encaixa no objetivo dela. Por isso que ele precisa conhecer o seu time. E as pessoas, elas se motivam por diferentes coisas. A minha motivação é diferente da sua, que é diferente da Adriene, do Galvão, da Mari e da Érica. Cada um aqui tem sua própria motivação, que pode ser realização pessoal, pode ser reconhecimento, pode ser recompensa, pode ser que eu me motive para o desenvolvimento pessoal, profissional. De repente, a minha empresa ela proporciona cursos e treinamentos como esse aqui que a gente vai oferecer para o pessoal dentro da SBGC. Tem gente que gosta de desafio, então eu me motivo por desafio diário. Tem gente que gosta de autonomia, então é aquele chefe, de repente, que consegue delegar e falar, poxa, faz esse trabalho aqui que eu super confio em você. Então, a gente precisa entender como que o trabalho de cada um se encaixa dentro da sua própria motivação. Isso é extremamente importante para o líder compreender as motivações individuais, para ele poder criar um ambiente de trabalho mais produtivo e positivo. Então, é isso, né? E é interessante, né? Já está dando curso quase aqui, mas é interessante isso, porque é muito interessante. A hora que você fala, quando ele conhece a equipe, você vai saber o time de cada um, qual que é mais criativo, qual que é aquele mais conservador que gosta mais de dar contexto, qual que é mais visual. E você vai levantando também, além das habilidades e competências que nós falamos aqui, o conhecimento. Qual é o conhecimento de cada um dentro da área, o que pode contribuir para as atividades do dia a dia, da rotina, da empresa. Eu acho isso muito interessante, né? Assim como cada um tem seu fator motivador, cada um também tem um problema, alguma dor que ele traz, né? Para dentro da empresa. Por mais que a gente fale, olha, da porta para dentro, não traga problemas, mas é muito... E como você, falando disso, de trazer problemas, o que você dá de dica aí para esses gestores, esses líderes aí para mitigar riscos, assim, e também como lidar com conflitos, né? Elis, eu quero contar uma experiência bem rapidinha aqui para o pessoal, porque ela foi bem recente. Eu fui para uma imersão de liderança, fiquei 5 dias com um grupo de pessoas, e quando eu falei das gavetas lá no comecinho do nosso bate-papo, foi porque abriram algumas gavetas que fazia tempo que eu não olhava. E aí eu falei, caramba, algumas coisas mudaram, por exemplo, no decorrer da minha profissão agora de treinamento, facilitação, porque outras habilidades ou outros pontos, assim, que até não gostei muito, né? Eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa, mas eu me vi em alguns pontos bem individualistas.
E isso me trouxe uma reflexão e consciência. Eu falei, caramba, mas por que aqui eu não estou tendo um pouco de paciência com a pessoa que talvez não tenha tanta habilidade com tal atividade e quero passar na frente? E isso abriu um leque de percepção e consciência. Eu falei, opa, peraí, aqui eu estava com uma gavetinha que eu não estava olhando, eu esqueci, né? Vamos tirar um pouquinho a poeira, abrir isso e organizar. Isso foi muito legal, porque quando a gente pensa em liderar pessoas, a gente está falando de uma coisa muito séria, porque nós estamos lidando com sentimentos, emoções e comportamentos que são diferentes. E a gente precisa ter muito o olhar sobre isso. Eu queria trazer aqui um ponto de um livro que eu li e que ele vai estar no nosso curso. Ele é uma parte do conteúdo que eu gostei muito, que fala das 3 habilidades do líder consciente. E então, quando a gente fala da liderança consciente, é uma liderança baseada na profundidade. Então, na verdade, ela começa de dentro para fora. É o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. E quando a gente fala da liderança consciente, a gente fala muito do estado de presença. Hoje a gente está falando muito da presença executiva. É o líder, é o colaborador, é o profissional estando presente no aqui e agora. Porque se você não está presente na hora que você está com o seu time, na hora de fazer um feedback, a tua mente não está ali genuína, né? Na sua entrega. E dentro desse livro, Liderança Shakti, que eu até indico para vocês, é um livro super gostoso de ler. Se tiver, pode mostrar a capa, não tem problema não, pode mostrar. Tá aqui, pode. Ó. Olha, deu direitinho. Eu gostei muito desse livro. Ele traz assim pontos super importantes. E ele traz um conceito das 3 habilidades da liderança consciente, que é a plenitude, flexibilidade e congruência. E quando você consegue acessar essas 3 habilidades, você abre uma porta, você abre uma conexão para desenvolver ou aprimorar ou se conectar mesmo com as outras habilidades e comportamentos. Então, eu achei muito interessante, eu estou trazendo isso para o curso. Se eu posso dar uma dica, pessoal, posso não, eu posso, né? Se voltar para o autoconhecimento e buscar ferramentas para você se entender como pessoa, como ser humano. E como que você gostaria de trazer isso na sua gestão de equipe? E aí tem livros, tem imersões, tem treinamentos, né? Uma outra coisa assim, né? Que tipo de líder que você quer ser, né? Que legado você quer deixar? Porque nós sempre estamos assim, almejando novos cargos ou ainda correndo atrás de novos sonhos, mas que legado você quer deixar? Que exemplo você quer ser para o seu sucessor, entendeu? Eu acho que é muito interessante também você falar um pouquinho disso, né? E tem tudo a ver com esse seu tema, né? Então, quando a gente fala de estilo de liderança, isso é um tema também que vai ter no curso e no conteúdo, para a gente entender um pouquinho quais são as características que a gente coloca quando a gente lidera. De repente, eu estou trazendo um pouco mais de poder ou eu estou trazendo um pouquinho mais de acolhimento? Como que eu posso equilibrar essas 2 características tão importantes, mas de uma forma positiva? Então, que estilo de liderança eu quero trazer? Às vezes, quando a gente fala em destravar a liderança, liderar com propósito, trazendo uma nova filosofia de gestão, é realmente olhar para você e entender qual que é o seu estilo. Que estilo que eu posso associar com o meu comportamento que vai fazer funcionar para mim e para minha equipe? Quando a gente fala do legado, ele está muito relacionado com o propósito, né, Elis? Então, o propósito é isso, a gente direcionar algo que a gente quer deixar como legado. E isso é muito importante para o líder. Vai ter um módulo, uma aula que a gente vai falar sobre o propósito superior. Então, é muito mais do que apenas talvez um propósito do dia a dia, né? E como a gente pode conectar isso
dentro do meu estilo de liderança, dentro do estilo de liderança daquela pessoa que quer seguir essa trajetória, né? É muito importante. E é um ponto, assim, que os líderes ou pessoas que querem trabalhar com gestão precisam olhar, porque senão a gente não consegue transformar o nosso olhar para nós mesmos e para a nossa equipe, né? E trazer aí um estilo de gestão bacana mesmo, para atingir resultado, porque é isso que a gente quer. A gente quer atingir o resultado da empresa. Mas como que a gente faz isso? E não é só isso empresa, né? Aí tá o pulo do gato. E não é só empresa. Se a gente pensar no dia a dia, nas nossas vidas, quanta inovação. Hoje você não consegue fazer uma estratégia da própria empresa, do negócio, para longo prazo. O cenário muda muito rápido. O líder que você é hoje cabe nesse novo cenário? Você está preparado? O mercado vai te absorver? Até quando você tem essa vida útil de líder, né? Então, tudo está passando por uma transformação. A liderança, principalmente, é aquilo que eu te falei, né? Outras habilidades, outras competências, né? Parece até que está repetindo, mas hoje o cenário quer absorver outro tipo de líder, né? Eles querem outro perfil. Então, eu achei interessantíssima essa sua proposta para a SBGC, ter nos procurado e nós podemos abrir as portas para você estar aí compartilhando, que é um tema muito relevante, importante e que apoia, né, na construção de uma cultura colaborativa, em conhecer a sua equipe, os conhecimentos necessários ali, que cada um pode colaborar, e querendo ou não, impacta nos resultados, né? Nos resultados finais. O clima impacta, se a pessoa trabalha feliz, satisfeita, se tem um líder que ouve, impacta diretamente nos resultados, né? E Elis, tem um ponto aqui que é bem importante, eu estava escutando aqui e pensando em várias coisas, né? Nesse cenário que hoje muda tanto, a gente precisa começar a se preparar. Quer dizer, já precisamos estar no caminho da preparação dessa mudança. Por isso que a gente fala muito dessas novas habilidades, da flexibilidade, da adaptabilidade, né? De você poder lidar com conflitos. Porque vai ter conflito, vai ter pressão, vai ter tudo isso, mas como que eu escolho reagir a tudo isso? Né? Como que eu escolho encarar isso e trazer para uma parte positiva? Tem uma pergunta aqui da Mari. Quais os desafios, né? Líderes enfrentam ao tentar implantar uma liderança com propósito? Eu acredito que, primeiro, o grande desafio é o autoconhecimento, porque as pessoas não querem passar por esse processo, porque ele é um processo demorado, ele é um processo onde nós temos que entrar em contato com muitas vezes com algumas coisas que a gente não quer olhar, né? E precisa, porque lembra da gaveta que eu abri novamente? Para mim foi um super desafio, porque você olhar isso com consciência e com o coração aberto dói. Então, eu acho que aí já é o primeiro desafio. O outro desafio, Mari, que eu acredito também, é descobrir o seu propósito. Por que você quer ser líder? Por que você quer gerir pessoas? Porque a gente está falando de desenvolvimento. Quando você escolhe estar com uma equipe, você está desenvolvendo pessoas. E isso é uma trajetória. Então, para você entender o seu propósito, você precisa entender o porquê que você quer estar ali, né? Isso é um desafio. Isso é uma descoberta. Mas também, quando você descobre, eu acho que o processo ele fica muito mais gostoso, né? De você enfrentar o que você tem que enfrentar no dia a dia. Eu acredito nisso. Obrigada, Érica. Uma gracinha, a Érica, elogiando aqui o seu trabalho como profissional. E outra coisa que é interessante, que você pode achar um pouquinho, quando alguma atitude de algum membro da equipe nos incomoda muito, você acha que pode ser uma gavetinha do líder isso? Uma gavetinha gritante que ele não quer abrir? Eu acredito que pode sim, né? Porque lembra que eu falei
A pessoa que a gente é, o líder que a gente é, não tem jeito. Então, muitas vezes, como que eu vou colocar? Vamos lá, para ficar de uma forma bem bonitinha. Às vezes a gaveta do liderado é o que ele está projetando, é o que o líder está projetando. Então, a gente precisa saber diferenciar muito bem isso. Né? A gente projeta no outro aquilo que a gente tem. Por isso que eu te falei dessa minha experiência que eu tive, que abriram algumas gavetas, e elas não foram legais não, tá, gente? Você vê, é a vida como ela é. E eu falei, caramba, e antes dessa gaveta abrir, eu olhava para algumas pessoas e falava assim, não, mas essa pessoa não é colaborativa, ela tá, né, parece que ela gosta de pegar o trabalho e fazer sozinha. E depois eu estava fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, você olha o outro com um olhar de julgamento, mas é a sua própria característica e comportamento. E isso que é muito legal do autoconhecimento e de todo o processo. É você compreender isso e poder olhar um pouquinho para a parte da sombra, né? Porque nem sempre tudo vai ser luz. Então, e esses pontos, eles são muito importantes na construção do seu estilo de liderança. Porque sem eles, você só vai ficar com a parte bacana, né? E aí você não cresce, você não desenvolve e também não consegue ter esse olhar para a tua equipe. Agora, voltando um pouquinho para o nosso curso aí, que em breve já está na nossa agenda, quem quiser conferir, né? Seguir as redes sociais, aí a nossa página. O que você, assim, dá uma pincelada aí no geral que você vai estar abordando aí, se vai ter alguns cases, né? Alguns casos práticos aí para o pessoal enxergar algumas rotinas dia a dia, algumas experiências talvez que eles já tiveram, ou comportamentos, né? Fala aí um pouquinho que você vai trazer para nós. Eu vou só colocar aqui para a Mari, para trazer um exemplo. Mari, eu vou trazer um exemplo do que eu vivi, tá? Numa das empresas, na Natura. Eu tive líderes muito colaborativos, e estava bem claro o propósito que eles estavam exercendo ali e o legado que eles traziam. Eu tive um líder no começo, o Robson, ele era muito essa parte humana, então ele trazia muito desse acolhimento, dessa colaboração. E era muito legal estar com ele, porque a gente conseguiu crescer. E nesse crescimento os resultados eles vinham, né? E mesmo diante dos desafios. Isso foi muito bacana. E conteúdo do curso, né, Elis, que você me perguntou? Sim, não, mas até uma coisa que a Érica falou aqui, que tem muito aquela coisa de fofoca do ambiente, né? Organizacional, né? E o líder, ele tem que ser comunicador, né? Não ser a rádio peão dentro da empresa, né? Eu achei até engraçado isso aqui. Ele tem que ser forte em comunicar, em comunicação. Mas fala um pouquinho aí. Da comunicação ou do conteúdo do curso? Vai ter uma parte da comunicação. Então já faz a pincelada geral aí, né? Que tá dando nosso horário. Bom, o curso ele vai trazer vai falar muito das habilidades de flexibilidade, adaptabilidade, da liderança consciente, do propósito superior. Vão ter atividades onde a gente vai poder entender um pouquinho mais isso. Vou falar sobre estilo de liderança. Vou trazer muito a parte da empatia, porque é uma habilidade que eu acredito que ela é extremamente importante. E a parte da comunicação, porque a comunicação, quando ela é clara, quando ela é assertiva, quando ela é verdadeira, né? Quando a gente constrói relacionamentos genuínos, a gente cria um ambiente de segurança e confiança. Isso faz com que todo mundo da equipe e o próprio líder ele consiga se comunicar de uma forma mais aberta e humanizada, e né? as pessoas possam não ter esse medo de conversar, né? Porque é isso que a gente sente muito. Às vezes eu não quero conversar com o meu líder, quero chegar, estou ali com uma coisa que está me incomodando e eu não tenho essa abertura. E o líder, ele precisa trazer essa comunicação aberta para gerar segurança e confiança. Isso também vai estar no curso. O que mais? Tem mais spoiler? Acho que é melhor não dar mais spoiler, não. Daqui a pouco já tem um módulo inteiro aqui, né, Andréia?
Verdade. Mas Elise, pessoal, o curso e todo o conteúdo ele foi desenvolvido com muito carinho, com muito cuidado, trazendo realmente aquilo que eu acredito e aquilo que eu apliquei dentro da minha trajetória de liderança e também escutando meus amigos, facilitando o treinamento, porque você escuta muito, né? Todo mundo das empresas, então vai ser uma combinação ali de coisas que estão, de conteúdos que estão bem legais, assim, que eu acredito que vai trazer um desenvolvimento para a liderança e a gente poder construir um mundo também melhor, que eu penso muito nisso, né? O meu legado, eu acho que é isso. Se eu puder plantar uma sementinha no coração de alguém, eu acho que eu já deixei o meu legado. Então, é isso que eu quero trazer dentro do curso. Andréia, quero agradecer a sua disponibilidade. Obrigada. Agradecer também pela sua contribuição, por estar aí abraçando a família SBGC, né, a nossa comunidade, e contribuindo muito com esse outro tema assim, que vem ajudar bastante, né? As pessoas que querem ser líderes, que nós temos muitos líderes dentro da nossa comunidade, pessoas que são gestores natos, mas de repente nunca é demais, né? Adquirir conhecimento, olhar para o cenário, quais são as mudanças. É como você disse, a gente está tão enterrado no dia a dia, as nossas funções, e não nos damos conta do que precisa ser melhorado, como nós podemos atuar de uma forma mais assertiva, efetiva, né? E trazer nossa equipe para perto para melhores resultados. Então, eu acredito que esse será um excelente curso para quem participar. Com certeza eu vou participar, estou gostando muito aí, né? A gente já bateu. Nós já conversamos bastante sobre o tema, achei muito interessante. E até o líder também tem que se posicionar, né? Ele tem que ter empatia, tem que ser humanizado, mas ele também tem que ter uma postura de posicionamento, né? É uma coisa que você podia falar só um pouquinho, mas a gente encerrar, né? Como se posicionar também, né? Nossa, você chegou num ponto que é muito interessante. Eu vou trazer um pouquinho como exemplo, tá? Através de um exemplo. Gente, a história é fictícia, tá bom? Imagina que você é uma pessoa muito acolhedora, que quando você era pequena, quando você fazia coisa errada, pai e mãe passavam a mão na sua cabeça e estava tudo certo. E aí você cresceu, carreira profissional, trajetória profissional, você decidiu, de repente, fazer gestão. E aí você, sem você perceber, você traz essa característica para a sua equipe. Então, você tem lá uma equipe que algumas pessoas não estão fazendo um trabalho significativo, ou de repente não está atingindo a expectativa que você, líder ou a empresa, gostaria que tivesse. E aí, como você não consegue se posicionar, porque você traz isso dentro do seu inconsciente, o seu liderado erra, não faz o trabalho com tanta excelência e você perdoa, vai passando a mão na cabeça. E aí você precisa entender por que você traz esse comportamento. Isso é o autoconhecimento, é a autoconsciência. Então, o posicionamento como líder, ele é extremamente importante, porque é também através dele que você vai motivar e inspirar, né? A gente fala muito da liderança inspiradora. E é muito legal quando a gente consegue se inspirar no nosso líder. Então, é isso. O posicionamento, ele faz parte do teu desenvolvimento, porque você tem que saber se posicionar, tem que saber a hora de estabelecer limites entre você e a outra pessoa, um limite saudável, né, com respeito, com generosidade. Precisa aprender a falar não, porque no dia a dia isso vai ser muito comum, né? E falar não, tendo um argumento bacana, não trazendo um julgamento. Então, saber se posicionar é muito importante. Acho que eu nem tinha colocado isso no curso, mas acho que eu vou abrir uma brechinha ali. Não, eu vou ter que agora você vai ter que colocar, porque esse módulo vai ser para mim, hein? Eu vou abrir um bônus ali de aula, pode deixar. Gente, então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o curso, eu coloquei aí o nosso site, entra na agenda, tem o conteúdo programático da Andréia, que tá maravilhoso, né?
Talvez a gente vai estar atualizando a data hoje, né, certinho, porque a Andréia está com a agenda super cheia aí, ela vai ter um novo projeto aí, nós vamos estar alterando a data. E qualquer dúvida também, qualquer coisa que vocês queiram saber da SBGC, do nosso KM, né, que é o maior congresso da América Latina, que ocorre entre 26 a 28 de setembro. Todos estão convidados, dá uma espiadinha na programação, vai estar maravilhoso, já temos 2 keynotes internacionais, né, que já confirmaram presença, o Nick Newton, que é um pai, quase que um pai da GC, uma grande tradição, e também o Rachad Nazir, que fala de inteligência artificial. E a Andréia, com certeza, vai estar conosco. Com certeza. E aguardo todos vocês. E venha fazer o curso, Destrave sua liderança, liderança com propósito, né, Andréia? Isso, uma nova filosofia de gestão. Elis, Mari, SBGC, muito obrigada pela oportunidade. Adorei poder falar um pouquinho do meu curso, mas não só sobre isso, mas é sobre como que a gente pode desenvolver pessoas, que isso eu acho que é o que eu mais tenho como propósito, e a oportunidade de eu poder, né, de vocês acreditarem também no meu trabalho, de a gente lançar esse curso aqui para o pessoal da SBGC e também aí para quem quiser participar. Muito obrigada. E obrigada a todos aí que estiveram conosco, tá? Muito obrigada, agradeço. Um beijo, Andréia. gente. Até tchau. breve. Tchau. Vem pro curso, todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.